Olá, divas! Estamos aqui de volta no nosso Pod Divas. Com uma convidada maravilhosa. No nosso segundo episódio. O nosso primeiro episódio foi com a doutora Larissa, que acrescentou demais. Veio falar da saúde da mulher, né, do autocuidado. E hoje a gente também vai falar de autocuidado. De um olhar totalmente diferente. Diferente, mas não menos importante. Muito importante. Eu tenho propriedade de fala. E eu vou já falar pra vocês. A Lu também já fez vários conteúdos com ela, não foi, Lu? Fizemos lives incríveis, que foi sucesso. A mulherada amou muito. Aquele assunto que vocês amam, sabe? Que coloca a nossa autoestima, ó, lá em cima. E a gente tá falando da... Tati Brito. Seja Oi, muito bem-vinda, Tati. Oi, meninas. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Tô emocionada, estava ansiosa por esse encontro. Eu espero que a gente consiga levar muito conteúdo, né, muita informação sobre moda, estilo, imagem, autocuidado para a mulherada que acompanha, para as divas que acompanham esse podcast. Ficarem ainda mais divas. Ficarem ainda mais divas. E a gente falou Tati, porque a gente já acredita que todos vocês conheçam já a Tati. Mas, para quem ainda não conhece, a Tati, gente, ela é consultora de imagem pessoal. Ela vai falar mais um pouquinho. Eu não sei se é esse termo, é esse, Tati? Consultora de imagem e estilo. E estilo, tá? Mas primeiro, antes dela falar sobre imagem e estilo, a gente quer conhecer um pouquinho da Tati. Tati, conte pra gente, pra quem ainda não lhe conhece, quem é a Tatiane Brito? Quem é a Tati Brito? Tati Brito é mãe, primeiro de tudo, sou mãe e esposa. Né, tenho 42 anos, tenho 2 filhos já grandes, 2 jovens adultos, sou mãe, esposa e me dediquei durante, né, sou casada há 24 anos, fui mãe novinha, então eu sou uma mulher que primeiro priorizou e construiu a família e depois foi em busca de vencer aí profissionalmente falando. Depois de uma família construída, os meninos já, né, ali encaminhados, eu fui cuidar, né, do meu lado profissional. Mas você já trabalhava nessa área antes ou não trabalhava? Eu sempre gostei, né? Sempre gostei de moda. Eu sou aquela mulher que teve uma infância que sempre desfilou. Eu tinha uma turma ali que a gente fazia desfile em casa. Eu todos os anos concorria aos desfiles nas escolas. Eu era assim, meu Deus, quando eu me lembro. Ô Jesus, quando eu me lembro. Não, eu já paguei muito mico. Já paguei muito mico em escola. Mas enfim, eu sempre amei esse mundo, né? Esse mundo da moda. Eu lembro que eu passava as férias no interior com na minha tia, lá em Boa Viagem. E eu já usava as roupas do meu irmão. Olha, eu, com 14 anos, 13, eu já usava boyfriend. Eu já lançava tendência no interior. Super criticada na época. Muito criticada na época, inclusive. É normal. Então eu acho que se eu tivesse tido um incentivo ali familiar, aquele olhar, eu já teria talvez entrado no mundo da moda. Mas não aconteceu, né? Nem sempre a gente vai pelo caminho. Logo, né? Deus sabe o que faz e eu fui por outro caminho. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Não sei se você já viu aquele meme que fala assim: um cara faz um meme e vai perguntar a uns senhores no interior: se seu filho fosse um videomaker, o que você faria? Não, eu mandava prender. Eu mandava não é? Tipo isso, né, Tati? Exatamente. Porque naquele, assim, acredito que moda, até hoje, 2 primas minhas maravilhosas se formaram em moda na UFC em Fortaleza. E o mercado ainda não dá. Sim, esse espaço, a gente vai estar ali, né, crescendo. Mas aí eu tive essa infância, juventude muito apaixonada por moda, então eu sempre estudei moda, né? Como eu casei muito cedo, então eu não pude, eu tive que abrir mão desse lado, fui construir a minha família, como eu falei, mas eu sempre gostei de estudar imagem pessoal, principalmente, porque o meu lado, eu trabalho com a moda, eu digo que a moda é uma ferramenta no meu trabalho, mas eu trabalho com imagem pessoal, com a construção dessa imagem, né? E por vivência própria, eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 18 anos, então eu não era aquela pessoa que eu tinha dinheiro para estar sempre gastando com tendência, toda festa que eu fosse, quando ia, né? Porque mãe aos 18 não anda em festa, diga-se de passagem. Mãe aos 18 mãe aos 18 não anda em festa.
eu tinha que reaproveitar muito as minhas peças, eu tinha que ter uma inteligência ali e um olhar muito apurado do que eu tinha para trazer uma modernidade, uma criatividade para as minhas peças, para eu me sentir satisfeita, né? Para eu não estar tão ali com a autoestima muito baixa ou insatisfeita. Então, desde cedo, né, como eu falei lá atrás, aos 14, eu já usava as roupas do meu irmão para multiplicar esse guarda-roupa. Né? Então, o que eu faço hoje, eu já fiz desde sempre. Já está na essência. Já está na essência, já é um olhar meu desde sempre, né? E aí, quando eu cheguei em Sobral, tem 10 anos que eu moro em Sobral, que aí os meninos já grandes, já com 10, 14 anos, eu resolvi estudar. E aí me formei em recursos humanos, porque eu precisava ter ali um diploma para depois dizer, não, agora eu vou fazer o que eu quero. Meu marido disse, não, vamos ali estudar um pouquinho mais, você não quer se formar em alguma coisa? E como eu sempre gostei de administração, né, de gestão de pessoas, eu sempre gostei de pessoas, eu digo que vou fazer RH, que é mais curtinho, e quando eu me formar, aí sim eu vou trabalhar. E eu tinha 2 amigas que ficavam assistindo muito, trabalha com consultoria, e eu sempre ajudava elas. Já montava as malas delas quando elas iam viajar. E aí eu disse, não, calma, deixa eu me formar primeiro, né? Tô chegando em Sobral, agora ninguém me conhece, como é que eu vou começar com consultoria sem, né? E aí é tanto que não, o meu TCC de RH é sobre imagem pessoal, só que eu lá levo para as empresas, né? Para o profissional. Por eu já ter esse olhar. E quando eu me formei, e é engraçado que eu fui estagiar numa empresa e eu trabalhei na construção da imagem da gerente dessa empresa. Eu estagiando como RH, mas como ela sabia que eu gostava de imagem, eu já estudava muito, eu já lia muito sobre, né? E todos os vídeos possíveis no YouTube eu li, né? Eu sou formada, porque eu já fiz muitos cursos, mas antes eu me formava ali pelo YouTube por livros, que eu lia muito. E aí, quando eu fiz o estágio para me formar, que eu construí a imagem dela, eu disse, não tem como, isso é um sinal, é Deus dizendo assim, olha, você tem que ir por esse caminho. E aí, quando eu defendi o TCC, que eu me formei, aí já emendei cursos voltados para a imagem pessoal. E aí foi quando eu disse, agora é a hora. Eu me formei velha, entre aspas, né, com 38 anos, então é muito difícil você entrar no mercado de trabalho. É um tema que vocês podem trazer futuramente para cá, sobre a mulher entrar no mercado de trabalho, que é uma luta. Eu me formei em RH e todo estágio que eu ia, toda entrevista de emprego, era eu com 35, 36 anos e com menina de 20. Você sentiu isso? Muito, muito. Eu passei por uma entrevista que a pessoa me desafiou assim o tempo todo, no meio de uma roda de adolescentes. Ela perguntava assim, e se ela é grávida? E se seu filho adoecer, você vai poder vir trabalhar? Quase que eu dizia, você pode responder, já que você está grávida. Né? Mas eu não tive condições na hora. Isso foi em que ano? Foi em 2017. 2018, e que eu me formei. Como em pleno 2017, o RH do local formando, recrutando. Era a seleção. Recursos humanos com essa mentalidade. Com esse olhar, né? Muito arcaico. Que é o que a gente vê muito hoje, a maioria são mulheres. São mulheres. Com esse pensamento ainda, né? Hoje a gente vê muito. Mulher sempre julgando, sempre criticando. É uma batalha muito grande, assim. Não é fácil para a mulher, né? A gente já tem inúmeras... como é que se diz? Carreiras, vamos dizer assim, dona de casa, mãe, enfim. Eu achei muito bacana que você traz pra gente, assim, vários ensinamentos. Né? Porque, tipo assim, muita mulher, depois que tem filho, tipo, tem filho com 18 anos, naquela época, né, assim, um pouco mais antes que agora, acabou minha vida, vou ser mãe, me dedicar à família, não vou trabalhar, não estudei, não fiz faculdade, fiz mais nada na minha vida, então pronto, vou morrer aqui dentro de casa. Né? Porque tem esse pensamento de que primeiro tem que casar, estabilizar, ter casa, ter carro, ter um trabalho, para depois ter filho. Se não for nessa ordem, parece que pronto, não vai dar certo, né? E você provou que foi totalmente diferente. E realizou um sonho que você tinha dentro de você mesmo sem saber, né? Você falou assim, naquela época não deu certo, mas não era o seu tempo, né? Não eram os planos de Deus para você, então tudo tem um momento certo. Então acredito que agora foi no melhor momento e você está curtindo muito melhor. Seus filhos já criados, está aproveitando, está conseguindo, se identificou mais como você, se realizou muito. Eu acho que até para eu criar essa casca, né? Para eu trazer para o meu trabalho algo muito mais palpável. Porque você sabe? passou por toda essa transição. Exatamente. Você pode passar para as suas clientes que é possível elas melhorarem a autoestima, né? E não necessariamente, que é até um assunto que eu venho colocar aqui pra gente,
eu te vejo, Tati, como essa mulher que diz, não é possível você se vestir bem sem você ser rica. Exatamente. Né? É possível você se olhar, se gostar, se cuidar, porque a gente também vê, eu não sei se isso vai pro ar, porque depois eu vou saber se eu vou cortar ou não, porque tem coisas que é meio complicado. A gente vê aqui também que tem muita gente que trabalha nessa parte de imagem pessoal, mas já é um estilo que é bem inalcançável. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. É porque, assim, tem públicos e públicos, tem linhas, né, a se seguir. A consultoria de imagem, é por isso que, quando eu digo que não existe concorrência. Cada um faz o seu estilo, a sua forma de trabalhar e o público que você quer trabalhar, ou a forma que você deseja trabalhar. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar com imagem pessoal atrelada à autoestima. É o resgate de uma mulher que está ali esquecida, baseado no seu dia a dia, no trabalho, no filho, acabou de ter neném e não consegue mais se reconhecer quando se vê no espelho, não está satisfeita com o corpo. Essa é a minha linha de trabalho. Tem quem trabalhe com a linha profissional, imagem estratégica. E aí é uma pessoa que está muito mais montada. Hoje eu estou aqui bem montada, mas no meu dia a dia eu não sou. Porque eu quero que as pessoas percebam que é possível se vestir bem, ter uma autoestima elevada quando se olha no espelho, porque a imagem ela reflete automaticamente no seu humor, na sua disposição. Então eu tento quebrar o tempo todo no meu Instagram que não precisa você comprar peças caríssimas, estar toda hora com tendência, toda hora trazendo tendência para o guarda-roupa, porque é dinheiro jogado fora, porque já sai de moda e você não usa mais. Claro que a gente traz uma coisa ou outra. Hoje eu estou com uma peça que é tendência, que é essa blusa de tule, segunda pele, mas é algo que eu posso guardar se um dia eu for viajar pro frio, que aí é muito de inverno e tal, né? E como eu trabalho com imagem, eu preciso trazer uma coisa ou outra. Porque eu vendo a minha imagem, né? E eu, por vender imagem, por trabalhar com imagem, eu preciso ali trazer, montar e construir, né, algumas imagens com propósito, alguns looks né, com propósito. Mas, assim, aí tem essa questão de a imagem, ela comunica. Aí eu vou entrar aqui já na minha linha. Quando você diz que tem consultora que, como é que eu posso dizer, transmite uma imagem muito de distanciamento, ou que acha que é muito intangível ou impossível, aquele né? tipo de vestimento. É porque e aí a questão da construção de uma imagem. Uma imagem, ela comunica baseado nas linhas que a gente tem ali presentes né, os elementos que compõem aquela imagem. Então, se você traz muito metal, né, muitas linhas retas, um cabelo muito estruturado, uma maquiagem muito forte, você pode transmitir uma imagem de distanciamento. Ela tá muito bonita? Tá. Mas ela transmite uma imagem que é inacessível, é caro demais. Aí, às vezes, ela quer atingir um público A. E aí, ela tem um valor muito mais caro que o meu, né? Mas o objetivo dela é aquela. Ela constrói uma imagem baseada naquilo, né? Que não é o meu, né? Eu quero que as pessoas percebam que qualquer pessoa possa contratar os meus serviços, porque o meu serviço é para a mulher. De forma geral, eu quero resgatar um desejo de viver novamente naquela mulher. Chega muita mulher para mim, e aí é algo que eu estou percebendo muito, que, principalmente com o público que está chegando aos 40, que é um peso gigantesco chegar aos 40, né? Porque não é só uma idade, mas elas focam apenas na idade, né? Porque junto com a idade vem algumas linhas, vem algumas marcas, mas mais do que linhas e marcas é a sua história. E aí o que é que eu tento trazer para ela? Não frisar nisso, né? Vamos aqui resgatar. E aí eu trabalho muito com as cores, que traz essa energia, que traz uma alegria. Uma pessoa que só veste com preto e branco, quando a gente coloca um rosa, um fúcsia, um marsala, um laranja, um tangerina, faz combinações que vão deixá-las mais bonitas, automaticamente ela vai rejuvenescer e vai esquecer até da idade. Né? Então, como é que eu vou pensar? Não, eu preciso estar muito bem montada, porque eu preciso comunicar a credibilidade e autoridade. Mas e dentro? Como é que eu estou por dentro? Porque não adianta eu, como profissional, fazer um book de uma imagem espetacular, mas quando alguém me encontra na rua, eu estou toda esfarrapada.
Porque é uma pessoa só. A Tatiana profissional, a Lu profissional, a Dani profissional e pessoal é a mesma pessoa. A gente precisa construir essa imagem e não ser um personagem do Instagram. Então, o meu trabalho é muito nisso. Eu trabalho todo, não trabalho um book. Claro que eu trabalho um book, se você me contratar, eu trabalho, eu faço. Mas me diga o que é que você quer comunicar. Ontem mesmo eu estava com a cliente, passei o dia com ela no WhatsApp e a gente construindo os looks, porque ela ia fotografar hoje. E ela me mandou um monte de fotos, eu disse, não, descartei quase todos os looks dela. O que é que você quer comunicar? Qual o público você quer atingir? Qual a imagem que você quer da sua marca? Né? Assim, fiz todo um questionário, aí então vamos construir. E a gente foi até 9 horas da noite construindo os looks para as fotos de hoje. Então, assim, tem toda uma construção. Não é só papum, né? Não sei se eu respondi Sim, a sua... respondeu muito bem. Inclusive, eu quero comentar que vocês estão lindas, tá? Todas Obrigada. com cores vibrantes, cores da estação. A gente está agora entrando aí na primavera, verão. Eu amei os tons. Que bom, então foi aprovado. Foi aprovado. Ah, gente, Lindo. Esse aqui e o da Dani também, da Tolly. gente, Lindíssimo. a gente tá vestida de Tolly, né? Uma loja maravilhosa que eu sempre fui apaixonada. Inclusive, a Tati até teve fazendo live esses dias lá. E a Tolly tá patrocinando a gente no nosso Pod Divas. E a gente tá se sentindo o máximo. Super exclusiva, Divas. Mas... Eu amei. Obrigada, Tati. Queria entrar num assunto com você que eu acredito que muitas mulheres têm essa mesma inquietação, que é a história do tá bem vestida em casa, bem vestida numa maneira de falar, de tomar banho, botar aquele perfume, aquele hidratante, até aí, ótimo, ok. Mas aí, aquela blusa, a gente não fala hoje blusa de político, porque ninguém realmente usa blusa de político, nem existe mais, graças a Deus, porque se existisse, ai meu Deus. Mas enfim, eu sou aquela pessoa que se eu puder, não é nem questão de estar sem roupa, mas é pijamão mesmo, é blusão, é short, e pra mim isso é muito desgastante eu pensar que não, eu vou tomar um banho aqui, eu tenho que vestir um shortinho mais bonitinho, uma roupinha mais bonitinha. A palavra é essa, preocupação com como eu vou estar vestida dentro da minha casa, né? Que só tá eu e o meu esposo. E às vezes eu penso, não, hoje eu vou ver, até que dá, mas eu, no geral eu não consigo. Tá, quem é mais importante na sua vida? Vou te fazer essa pergunta. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? É pra ser eu. É pra ser você? Eu. É pra ser você. Então, como é que você abre a boca pra dizer, só tá eu e meu esposo, pra que eu vou me arrumar? E outra pessoa importante, né? É outra pessoa importante, é seu esposo. Quando você namorava com ele não lhe via de pijama largada. Toda vez que você encontrar o seu esposo... Não, Tati, eu entendo. E nem é esse quesito que eu quero Não, chegar. então eu vou chegar mais a fundo sobre a questão do tem que. Primeiro, quando existe um tem que, já não funciona muito, tá? Eu gosto muito de quebrar o tem que. Mas, psicologicamente falando, inconscientemente, né? O nosso inconsciente, ele faz as leituras, ele recebe a informação, Dani. Então, assim, quando a gente quer uma disposição a mais para trabalhar, uma motivação a mais, a gente precisa avisar para o cérebro o tem que. Hoje a gente precisa quebrar primeiramente o tem que. Eu gosto muito de dizer que a gente nunca tem que nada, né? Eu vou ali trabalhando na adaptação. Mas pensando em comunicação, o inconsciente, ele faz leituras, tá? O cérebro manda informação ali, inconscientemente falando. Então, se você precisa de uma motivação a mais, de um humor a mais para trabalhar, você precisa avisar para ele. Para trabalhar, quer dizer assim, para começar o dia. E eu tô falando trabalhar para quem tá ouvindo ali a gente, tá? A gente precisa avisar que vai começar o dia. Se eu acordo, só lavo o rosto e continuo de pijama, eu continuo ali toda sem vontade. No modo offline. Ainda estou no modo offline. Embora eu esteja em home office, eu preciso me preparar para o trabalho, quem trabalha em home office. Quem está ali só para cuidar da casa, porque a gente tem muita dona de casa aqui nos assistindo, ela precisa ter uma disposição a mais, né? Quando eu pergunto quem é a pessoa mais importante da sua vida, muitas vezes a gente vai dizer um filho,
uma mãe, um irmão, um marido, e esquece que é a gente precisa se cuidar. Esse autocuidado, porque muitas vezes vem ali um desânimo e você não sabe por que é. Você, quando se olha no espelho, você automaticamente vai passar ali. Aí você se olha, você tá toda assanhada, toda descabelada, uma roupa amassada, suja, que às vezes pingou alguma coisa, você vai cada vez mais, murchando. Então, a questão de ter que se arrumar é para você ter mais vigor e mais ânimo para levar o dia. Quando eu olho para cá é porque eu estou imaginando um espelho ali e você passando e se olhando, entendeu? Porque eu trabalho muito nessa questão do você se olhar, você se ver. É para você e por você, primeiramente. Depois que vem um outro, eu vou me arrumar para mim, para eu me sentir bonita. Quando você vai vir aqui gravar o podcast, você vem toda maquiada, toda arrumada. Qual a satisfação? Qual o sentimento que você sente quando se olha? A gente precisa ter esse sentimento diariamente, entendeu? Porque vem ali automaticamente aquela vontade, aquela disposição. A gente precisa Você se trabalha arrumar. com bem mais... Entendeu? Então, assim, quando eu digo para as minhas clientes, imagem pessoal, ela tem um tripé, né? A gente tem ali uma construção que entra a voz, que entra o gesticular, que entra a aparência. A aparência, ela é muito importante, porque ela comunica muito, comunica higiene, organização, o quanto que ela está preocupada. Se eu tivesse vindo para cá toda largada, como é que eu ia atrelar o meu trabalho com a minha imagem? Eu concordo quando você fala, Dani, se eu viesse pra cá toda desarmada, como é que eu ia atrelar a minha imagem? E o grande questionamento, acredito que não só meu, mas como todas as mulheres, sim, mas dentro da minha casa. E aí eu já consegui entender, até naquele vídeo que eu te mandei ontem, que a mulher fala dentro do carro que o que você vê vai pra dentro. Né? Vai pra dentro. E aí quando a gente começa a pensar assim, aí talvez a gente pare de pensar, tem que ir por eu acho que é porque você... eu acho que você tá vendo muito como uma obrigação, tipo, como se fosse uma imposição, aí isso tá lhe incomodando. Não é como se fosse uma obrigação na sociedade, eu ficar linda em casa, porque eu sou uma mulher moderna, eu tenho que estar perfeita, linda, e você tá tendo isso como uma obrigação. Porque, na verdade, quando você fala casa, você fala em conforto. Mas você pode estar arrumadinha assim. Não precisa estar de um short apertado, um jeans apertado, apertando, incomodando, prendendo a respiração. Uma blusa de gola mais alta, uma t-shirt quente. Você pode ter ali roupas pra ficar em casa, mas pra não ficar de pijama. A questão funcionou é o muito pra mim o quê? Antes eu tinha isso. Tipo, eu amo ficar de bebidão em casa. Amo, é o presente que eu mais gosto de ganhar. Mas o que é que eu fiz? Porque se deixasse, eu usava. O que é que eu fiz? Tirei tudo que era rasgado, tudo que era manchado, tudo que era feio. Então, eu deixei roupas de ficar em casa confortáveis, mas que eu esteja pronta para receber uma visita, receber uma entrega. Já pensou, bate alguém na porta, entregador. Até você se trocar. Até você se trocar, você perdeu a empolgação. Tenho que ir na padaria. Ou tenho que ir na padaria, tenho que me arrumar todo dia. Não, você estar sempre pronta para qualquer ocasião, mas dentro do seu conforto. Você mudou isso? Mudei isso. Antigamente eu não tinha. Isso me fez muito melhor. Tem dias que eu quero estar à lua dentro de casa, só morgada, sem querer fazer nada? Tem, fico assim até umas 10 horas da manhã. Me deixa muito mal, eu não gosto de ficar assim. Tipo, eu me sinto muito improdutiva, eu me sinto mal comigo mesmo, de não estar conseguindo dar o meu melhor pra mim. Às vezes eu tô em casa com a Melinda, eu fico lá, meu Deus, que indisposição. Aí eu fico lá de camisola ainda um bom tempo. Ela já tá banhadinha, mas eu tô lá. Aí o que eu faço? Nesses dias que eu tô assim, eu ligo música, porque eu amo. Aí eu boto uma música que me anima muito, ou música latina, ou Louvando Louça, que é uma música, uma playlist que eu gosto muito. Aí quando eu coloco a música, em mim já aciona, tipo, despertei. Aí eu já corro, vou tomar um banho, lavo o cabelo e tem o meu kit básico, que é a protetor com cor, máscara de cílios e um pouquinho de corretivo na olheira. Pra mim, eu quando com isso, eu tô perfeita. Pode chegar quem for, tirar foto, entrevista, porque pra mim, eu tô muito bem assim. Pois é, aí eu volto. Por que eu tô fazendo esses questionamentos? Porque talvez quem esteja assistindo a gente, e aí você que tá assistindo a gente, coloca lá no comentário, né? Qual a sua opinião sobre isso. Se você já faz, porque eu acredito que a gente tá falando aqui de higiene pessoal. Não é Cuidado pessoal, né? Porque quando a gente fala... Porque é igual a questão da higiene do sono que a gente falou aqui com a Larissa. Tem que fazer todo um trâmite para você dormir bem. E eu acredito que você tá falando da mesma coisa. Isso. Você tem que fazer todo o cuidado com você, não só
o básico que seria você, logicamente, ficar limpa, cheirosa, mas o básico de você vestir uma roupa que lhe deixe confortável, porém que não seja largada para quando você se olhar no espelho, para você internalizar que você tá Começou bem. o dia. Porque assim, eu também às vezes fico de pijama. E eu me sinto assim, eu me culpo às vezes. Porque assim, eu preciso, e aí depois hoje eu tenho um outro olhar do tipo, eu preciso honrar a minha saúde, o meu corpo, o meu dia. Como é que eu vou acordar, passar um dia de pijama? Assim, nossa, eu tenho um corpo maravilhoso, eu tenho uma vida aqui, eu tenho tanta coisa, eu poderia estar acamada, adoentada, e não, eu tenho que valorizar isso. Então eu preciso tomar um banho, eu preciso me arrumar, e eu em casa não fico arrumada. Não, eu tenho uns shorts mais confortáveis para ficar em casa, umas blusas confortáveis para ficar em casa, mas às vezes me pego de pijama. E automaticamente vem, não só essa culpa, como essa indisposição do tipo, nossa, dá uma canseira. Vou pedir uma quentinha. Não, eu nem vou peço, fazer eu não posso nada. Então, a gente automaticamente segue uma série de procrastinações durante o dia todo, né? A gente já tem uma coisa pra resolver, já não vai, não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, hoje não tá um dia legal. A gente procrastina muito quando tá desarrumada, porque vem uma indisposição, parece que tem ali um peso nas nossas costas. Isso, no meu ponto de vista, isso um dia ou outro vai acontecer, tipo, tem períodos no mês, no período menstrual, naturalmente a gente fica com mais sono, mais indisposição, são momentos pontuais, mas eu acho que no dia a dia, todo dia assim, faz mal pra você. E é um ponto a se observar. Naquela live que a gente fez, eu até comentei com a Tati, que no meu questionário pré-consulta tem lá, como você se enxerga? O que é que as mulheres colocam lá na resposta? Não me olho no espelho, me acho horrorosa, sou muito feia, ridícula, gorda. Tipo, é uma autodepreciação tão grande da forma como elas se veem, porque no dia a dia elas estão alimentando isso, né? Não é você se arrumar para os outros, você se arrumar para si. Não tem esse olhar. E é um ponto muito importante de se observar, Dani, é o quê? Como é que eu estou me cuidando? Às vezes é um passo que você está caminhando para uma depressão ou para um desânimo, que começa com um desânimo, uma insatisfação e chega numa depressão e você não percebe. Acha que é só uma preguiça, acha que é só porque eu não gosto, não vou fazer não vão me obrigar a me arrumar, mas não é obrigar a se arrumar. É quando você passa a não se olhar, a não se gostar, a ponto de não querer nem se arrumar, é um gatilho forte de você parar e dizer, não, calma, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? O que é que eu preciso trabalhar aqui para eu melhorar essa minha autoestima? Então, daqui a pouco, eu vou afundar. Entendeu? Então, não é uma questão de, porque a sociedade disse que... Não, é o autocuidado para eu me sentir bem, para eu me sentir bonito, para eu valorizar o meu corpo, me valorizar. Primeiro eu cuido de mim para depois cuidar do outro. Essa nossa discussão aqui, ela é bem nova. Ela vem de um tempo pra cá, não sei se vocês concordam, você principalmente, porque antes a gente não tinha essa discussão do tá bem em casa, sim. Né? E isso eu acredito que vem melhorando muito essa questão da mulher se ver bem, se ver bonita, se ver, porque realmente isso é um fato. Se você tomar um banho, passa hidratante, perfume, escova os dentes, você já fica bem. Mas se você não se rende ao pijama e veste um vestidinho, um shortinho, uma blusinha, passa nem que seja um blush, um gloss, por mais que ninguém perceba, você já percebe. Até a postura muda, a gente já fica... Porque lembra que eu falei, inconsciente. O cérebro, ele recebe a informação. Quando ele olha, ele já percebe, você já comunica. Não é eu que estou dizendo assim, eu vou me arrumar porque eu vou me animar. Não é isso. É inconsciente, só faz. É igual roupa, só coloca aquela cor. Porque ele vai te trazer o ânimo. É diferente de você se eu estivesse aqui com cinza. Ou olha a diferença dessa cor para quando você vestiu esse vestido, tipo, você chegou aqui cheio de energia, querendo mostrar. Porque ele passa onda pro cérebro. Exatamente. E ele vai informando ali, a cor ela é onda, que a gente recebe, vai captando lá e vai chegando onde tem que chegar e o ânimo vem. Entendeu? Isso é muito interessante as pessoas entenderem essa visão, não ver que não é um pano. Não é só vaidade, futilidade. E o mais importante que a gente traz aqui, Tati, é o que a gente conversou bem no começo. Não precisa ser caro, não precisa ter milhares de roupas, só precisa você se cuidar e ver o que combina contigo. E é igual aquele vídeo que eu te mandei ontem também.
pode repetir roupa à vontade. Eu repito você... roupa direto, gente. É chique, mais né? importante, Os famosos, a né? princesa lá, É. usam o mesmo vestido há Princesa anos, né? Kate, menina, eu repito roupa direto, faço vídeo, às vezes eu uso a mesma roupa a semana inteira. Olha, quando eu compro uma blusa nova, Eu também. minha filha, eu peço, pelo amor de Deus, a mesma pessoa de ontem não me veja hoje. Porque às vezes eu visto a semana Não, eu vi inteira, um eu vídeo tô no nem Instagram que é aí. assim, que uma calça jeans, ela só precisa ser lavada após a terceira vez. Muito que mais foi que a terceira usada. vez, você vai gastar a fibra do seu jeans com 3 vezes de uso, mas... De jeito, Ó, né? o cheiro, tá tudo ok. Eu não suei, eu só fui ali e voltei, Ficou trabalho no no ar-condicionado. ar-condicionado. Não tem porquê com 3 usos de jeans lavar o jeans. Já fiz curso de tecido, eu sei, eu tô lhe Nossa, dizendo. essa é uma Você vai, dica, olha aí, ó. você vai desgastando o fio O tecido, e a né? fibra do jeans. A cada lavagem você vai quebrando, você vai uma vida ali, você vai diminuindo a vida útil do jeans. Se não tá sujo, se você não suou, se ele ainda não cedeu o suficiente, porque às vezes ele vai cedendo, vai ficando frouxo. E é uma vida, uma dificuldade minha, né? Por ser magra, às vezes eu tenho que lavar antes do tempo ele voltar de novo pro corpo. Então assim, não precisa. A roupa, gente, não precisa estar lavando roupa sempre que usar. Usei hoje, amanhã eu já tenho que lavar. A não ser que você suou muito, você tem ali um cheiro que já passa, que é muito mais forte, você transpirou, aí ok. Mas se não, você pode fazer uma misturinha. E depois eu posso colocar no meu story as misturinhas Ai, para legal. colocar, para você usar depois e não precisa lavar, porque você vai desgastando a peça, desgasta o fio, desgasta a fibra, quebra, e aí aquela peça vai ficando cheia de peeling, que são os pelinhos, dependendo do tecido, não tem porquê. E o mais importante, né, Tati? Você ter essa mentalidade que o que questiona muito, principalmente em adolescentes, né? É a história de eu não ter roupa pra isso. Mulheres adultas também, mas hoje em dia, Toda como festa tem estão uma roupa as nova, adolescentes É uma nesse roupa nova. você percebe que as adolescentes hoje não querem fazer foto, não querem postar Já depois da foto, piora. Não achei É, foto essa não roupa. querem. E é muito importante também a gente levar isso para essas adolescentes, porque é outra disfunção de autoconhecimento que traz essas questões para elas. Eu tenho contato com adolescentes e elas não tenho roupa. É um guarda-roupa muito mais cheio de roupa. forte. E hoje em dia tá muito mais forte isso por conta do Instagram, das redes sociais, né? Mas não é só para adolescente, tá? Assim, eu tenho clientes que me procuram só porque não se reconhece mais no guarda-roupa, porque não consegue mais usar o que tem. E aí, às vezes, quando vem me contratar, diz assim, Tati, eu não tenho roupa. Eu não consigo usar, assim, eu não sei mais o que usar. Eu vou fazer a consulta, vai jogar minhas roupas tudo fora. E quando eu chego, Pra aproveitar várias, a gente né? faz compra, eu digo pra elas, vocês vão fazer compras dentro do guarda-roupa de vocês. Porque o meu olhar é muito diferente do dela, eu consigo multiplicar muito aquele guarda-roupa. Uma peça, às vezes eu desfaço, às vezes elas compram um conjunto de calça e blusa, ou short e blusa, só sabe usar o conjunto. O que falta é conhecimento. Por exemplo, às vezes não conhece o tipo físico, né? Não conheço o meu corpo, não sei o que valorizo naquele corpo. É um dos motivos de ir acumulando muita peça, porque compra, mas não se reconhece, não se sente bonita, né? Então ali, muitas vezes é um corpo que tem um quadril em evidência. Vou trazer só um exemplo, tá? E aí ela tem, todas as calças que ela tem são calças com muito elastano, que vai marcar ainda mais esse quadril e essa coxa. E aí é uma dor que ela me diz, eu só uso blusa bem longa, porque eu não gosto do meu quadril, e aí eu uso uma blusa muito mais frouxa do que é para ser, para esconder o quadril, e muito mais comprida. Então, automaticamente, ela aumenta de volume corporal, ela fica mais, vamos dizer assim, ela aumenta, né, visualmente falando, aquele corpo, e fica ainda mais baixa, ela achata ainda mais esse corpo, porque ela desceu muito essa blusa. E muitas vezes a gente só precisa trocar essa calça, e aí é onde eu realmente incentivo a tirar aquelas peças do armário. Porque quando a gente só tem o que valoriza, a gente vai estar sempre bonita, a gente vai estar sempre satisfeita com o corpo. Mas se eu coloco uma peça que quando eu me olho no espelho, automaticamente eu vejo aquele quadril, eu vou estar sempre insatisfeita comigo. É aí onde eu aponto muitos os meus defeitos, que muitas vezes nem é para ser defeito, mas para nós mulheres acaba sendo. É uma insatisfação pessoal. E aí vai comprando, porque acha que comprando vai melhorar. E muitas vezes não é. Então a gente tem que aprender o que é que me valoriza. Então eu apresento, o que é que eu faço na consultoria? Eu apresento aquele corpo de uma outra maneira,
né? O que é que eu pergunto muito para ela? O que é que você gosta? O que é que você não gosta tanto no seu corpo? E elas vão me trazendo as dores, né? Porque o que é que eu tento Quando você faz a apresentar? consultoria que você fala aí do ombro, né? Que eu tenho. É por conta das minhas dores, da fibromialgia. Eu tenho a impressão de ter o ombro caído. Aí você foi me falando o que. Inclusive hoje, quando a gente foi na Tole, eu já vi, eu disse, isso aqui a Tati vai achar legal. Porque aí já consegue identificar e usar peças que o que você Valoriza. quer disfarçar, disfarce o que você quer valorizar, o que você quer. Porque até a questão do ombro, quando você eleva o ombro, até a sua autoestima já, né? Já tudo já muda. Traz o poder pessoal. Exatamente. E aí é muito essa questão do conhecimento. Então, eu apresento para aquela mulher, eu tenho um lema na consultoria que é, primeiramente, a gente aceita o que não pode mudar, que é a geometria corporal, a estrutura corporal, a Lu bem sabe disso, né? É o biótipo da pessoa. Então, assim, tem coisas que eu não posso mudar. Eu vou ter o ombro estreito e o quadril mais largo, então ele vai estar sempre em evidência. O que é que eu posso trazer para melhorar aquilo ali, para visualmente falando, eu não me sentir tão incomodada. Então, a gente primeiro aceita o que não pode mudar, qual é o meu tipo físico, qual é a minha estrutura óssea, a gente disfarça o que não gosta tanto e valoriza o que gosta. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu entendo qual é o melhor decote para mim, qual é o melhor ombro, qual é a melhor estrutura, modelagem, qual é a melhor modelagem de calça, caimento de calça, um tecido, comprimento. Então, quando eu tenho esse conhecimento, automaticamente eu passo a comprar de forma mais assertiva, de forma mais direcionada. Eu tenho um guarda-roupa mais funcional e eu não saio comprando, muitas vezes é só um sentimento, é só para como é que se diz? Disfarçar uma dor, né? uma falta de... Tem mulheres que elas são compradoras compulsivas para disfarçar esse sentimento. Vão nas roupas e a maioria delas não conseguem nunca se verem, né? Bem nas roupas, porque o problema não é esse, né? A minha última cliente, que foi até de Fortaleza, hoje que eu digo de Fortaleza porque não é a última cliente, mas a de Fortaleza, eu fui fazer a coloração, fui para um Color Day, fiz a coloração dela e durante a coloração ela me trouxe muito a questão da vestimenta, dela não estar se gostando, dela não gostar de nada que ela tem em casa, que ela tem muita roupa, mas não consegue usar, e quando eu a vi, a gente já conhece, eu olhar para uma pessoa, eu já sei qual é o tipo físico dela. Né? Então, eu já sei, quando ela me traz a dor, eu não preciso medir e dizer o seu corpo é triângulo, eu não uso isso. Eu digo, você tem o quadril com mais volume do que os ombros. Automaticamente, o seu quadril vai aparecer mais. É por isso que você está insatisfeito com o quadril. Você precisa trazer calça tal, não. Falei tudo, né? E aí, a gente consegue construir uma imagem a partir da cabeça, é do topo até o pé. Se eu tenho um quadril muito largo, eu tenho que trazer volume, inclusive, para o rosto. Como é esse rosto? Qual é o formato desse rosto? Se esse rosto é mais oval, ele vai ficar ainda menor. Percebe que um quadril que é avantajado e eu tenho a parte superior, um rosto muito redondo, o cabelo muito esmilinguido, muito liso, pouco ombro, como que um quadril desse não vai aparecer? Eu tenho que trazer um corte mais aberto, eu tenho que trazer volume para esse cabelo, eu tenho que trazer um brinco acessório maior, esse rosto, né? tenho que trazer mangas mais estruturadas, eu tenho que trazer volume para cá, para equilibrar e o quadril deixar de aparecer. Porque a gente vê o contrário, geralmente, quem tem um quadril mais largo, na maioria das vezes tem a cintura mais fina. Aí elas usam o quê? Muito calça que marca muito realmente, e aquelas blusinhas muito coladas. Eu digo, solta todas essas pregas dessa calça. Eu digo, olha, leva pra costureira, e ela mais tarde vai ficar frouxa. Não vai. Ela ficou horrorizada quando eu tirei as pregas lá mesmo na casa. Me deu uma... Fui olhar e disse, nossa, porque é o equilíbrio. Por isso que eu digo, é falta de se conhecer. E a consultoria traz esse conhecimento. As pessoas acham que vão gastar dinheiro com consultoria. Não, elas vão investir com consultoria. Essa cliente de Fortaleza, ela só tinha calça de lycra, com elastano. E quem tem quadril largo tem que evitar o elastano, porque ele gruda. Né? E ela ficou encantada quando ela tinha umas 2, 3 calças apenas sem elastano que eu vesti, que eu trouxe, eu fiz os looks, os conjuntos. Ela ficou boca aberta.
Porque muita Nunca tinha peça se que visto tinha daquele lá, jeito, ela não né? se via, ela não se... Gente, você precisava ver, quando elas começam a sorrir, chega, eu vou no céu e volto, assim. É que tanta nem satisfação. o estilo também, tipo, hoje em dia tá muito em alta, terceira peça, Isso. blazer, roupas mais estruturadas, mas não é todo mundo que vai se identificar. Isso. Aí você acaba comprando, porque, ai, achei muito bonito na modelo, tá na moda, mas na você moda. acaba nem usando, porque em você não se sente à vontade, você até veste, mas você fica no ambiente todo assim. Ou Você vê na acha- internet que cria uma imagem de autoridade, É, aí compra. Aí você acaba achando que tá todo mundo lhe olhando, você senta nos cantos todo desconfortável. Nem quando a gente Não veste um vestido segura muito o look, curto, né? que a gente fica... Porque senão fica Não segura o confortável. look inteiro, Não não. segura, né? Então é muito isso também. O estilo que a pessoa é meio perdida ali no rolê ainda, porque vê muita informação e vê porque uns é muita nas essência. lojas, vê ali a modelo e tal, mas realmente é muito do ver o real e experimentar. É Né? Se abrir pro essência. novo. Estilo não é o que tá na moda ou o que a blogueira, a influencer tá usando. É o que você gosta, é o que faz parte de você, a sua personalidade, a sua essência. Quando a gente capta tudo isso, a gente atrela a profissão e faz o combo, que eu digo, né? Eu atendi há pouco uma cliente que ela era médica, recém-formada, e ela queria construir essa imagem de autoridade, porque ela ainda não se via como médica. Ela disse que chegava nos plantões, ela percebia que os pacientes não a reconheciam como médica, porque ela ainda ia muito de estudante. A gente tem que tirar a imagem de estudante e trazer aquela imagem de profissional, a construção. Mas não é todo mundo que vai de uma vez, a gente tem que ir muito aos poucos, né? E eu não coloquei nem um blazer, nem um colete, nada disso para ela, porque não era dela. Não fazia parte. Ela ainda estava muito no começo, né? Então, algumas coisas eu consegui colocar na imagem dela o mínimo, uma alfaiataria, uma blusa de tecido para quem só usa malha, para quem só usa rasteiro, eu ter colocado um saltinho, Às vezes até o uma formato bolsa do nova, óculos, né? uma Também, maquiagem. Então, tem coisas que a gente tem que priorizar antes do blazer. E às vezes o blazer nem faz parte daquela pessoa. Né? Então, assim, a gente precisa primeiro apresentar esse universo e aos poucos elas vão trazendo. O blazer não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue usar blazer, que sustenta o blazer, que consegue levantar o ombro com o blazer. Muitas pessoas sentem peso, tem vergonha, como você falou, Lu, não se reconhece. E essa minha cliente, como era médica, não tinha por que eu levar um blazer para ela. A gente não precisa estar toda o blazer... Vamos pensar ali na história, o blazer é uma peça masculina que veio para o universo feminino para trazer essa autoridade, né? Entrou ali para as empresárias, para o pessoal que trabalha ali no alto escalão, no executivo. Então, é uma peça masculina, né? Então, para eu trazer a minha feminilidade, eu trago acessório, eu trago transparência. Eu nunca uso o blazer de forma muito séria, porque eu não gosto, mas tem quem use. Então, assim, não tem porquê, toda vida que a gente for construir uma imagem profissional, tá colocando blazer, trazendo uma imagem, um elemento masculino para uma mulher. A gente tem acessório, a gente tem metal, a gente tem laço, a gente tem camisaria com tecidos mais leves, mais ricos, mais bem acabado. Um tecido rico, a gente tem muito mais peças femininas para trazer para esse universo do que estar com blazer, do que estar com colete, do que estar com peças muito masculinas para essa mulher, né? Essa minha cliente, por exemplo, que foi que era médica, ela disse, aí logo, acho que no nosso terceiro encontro, ela já mandou um áudio, Tati, outro dia, assim que eu entrei, a mulher me chamou, doutora, não sei o quê, e ela morta de feliz, porque isso nunca tinha acontecido, né, e era a primeira vez que ela tinha sido chamada de doutora, de fato, sem antes se apresentar, só em ela entrar no ambiente, já foi. Então, era aquilo que ela buscava. E elas não sabem o que fazer, porque, principalmente medicina, gente, é uma imersão que você não faz outra coisa na vida, a não sei estudar. Né? Hoje é que tá mudando, né? Tipo, os cursos, eu comprei um curso recente da minha formação de aromaterapia, aí tem um módulo lá, construção de imagem, brand, marketing pessoal. Hoje em dia, nas formações, já tá começando a ter, que tá sendo visto como uma coisa muito importante. Por conta do digital. De construção visual. Mas antes, realmente, nem fosse empreendedorismo. Porque a gente sabia o tempo todo. É porque antigamente, essa área da saúde, você não precisava se vender. Era só o clínico ali, o prático, né? Agora a gente precisa... o pessoal, esse médico super renomado que tá correndo atrás na rede social porque tá vendo que é necessário. Tati, e aí eu queria que a gente concluísse, mas que você falasse um pouquinho mais aí agora... o clínico, né? O técnico do seu
trabalho pra gente entender e pra quem tá assistindo a gente entender também. Tá, então vamos lá. Dos carros-chefes, né, vamos dizer assim, no meu trabalho é a análise de coloração. Até trouxe aqui algumas cartelinhas pra gente mostrar. É legal a gente quer ver as corzinhas, né? É algo que eu defendo muito, coloração pessoal, é assim... Quando eu vejo alguém falando mal na internet, eu fico muito triste, assim, chega parte do meu coração. Porque na prática eu percebo muito essa diferença, sabe? Eu defendo muito, por quê? Porque ela traz, claro que eu nunca digo para as minhas clientes que elas precisam ser refém disso aqui. Isso aqui é apenas um utensílio a mais, é uma ferramenta que vai como é que eu posso dizer, te assessorar, vai te direcionar para as novas possibilidades, vai te trazer um mundo colorido. Muitas mulheres não sabem combinar cor, tá sempre na mesma cor, não sabe fazer um mix de combinação. Essa é a primavera clara. Não tem a sua. Não tem a sua. Eu trouxe uma de cada apenas. E aí, isso aqui eu apresento com um novo olhar para o mundo das cores. Muita gente fala que não gosta do vermelho, porque de repente não descobriu o vermelho dela. É interessante. Dela, porque a gente pode usar todas as cores. Só que a gente precisa entender qual é o nosso melhor tom. As nossas características, elas têm uma cor... Eu fiz a aula direitinho. O meu tom de vermelho é íris. É um pouquinho mais claro do que esse. Né? Que é o outono suave. Mas esse aí também daria. Eu acho que é quase esse, né? Porque esse aqui é o outono quente. É o outono verdadeiro, vamos dizer assim, para outras escolas. É a cor mais vibrante do outono. Você, entendi. Como é o outono suave, tem suavidade na sua característica. Olha, então é a cor um pouco mais clara. Então vamos lá. As nossas características, a gente tem cor pessoal. Né? Vocês sabiam que a cor todo mundo tem cor da íris única? Ninguém tem a mesma cor na íris. É igual... Na íris? É igual... A digital. Todo mundo tem as suas cores individuais de íris. E tem muita cor ali para trazer para a nossa imagem pessoal. De roupa, de maquiagem, de cabelo. A cor da nossa íris a gente pode repetir na nossa imagem pessoal. Mas vamos lá. Falando em cor, a gente tem as nossas cores pessoais e naturais que a gente pode repetir baseado nas cores que a gente faz todo um estudo, né? A gente usa os tecidos para ver como essa cor reflete, porque a cor é luz. Quando a gente pensa em coloração, a gente pensa da cintura para cima, né? Apenas que é onde vai refletir essa cor. Então, eu encontrando os meus melhores tons, as cores que eu tenho no rosto, repetindo na vestimenta, eu vou trazer uma harmonia. É como um quadro, uma obra de arte, sem imperfeição. Quando a gente repete, automaticamente o cérebro reconhece como belo. Então, a gente traz uma imagem muito mais perfeita, muito mais bonita, muito mais iluminada. É ótimo para quem não tem o costume de estar se maquiando muito no dia a dia, porque ele já vai jogar uma luz positiva para o seu rosto. Então, ali um protetor solar com cor já resolve, né? Porque eu vou usar o meu melhor tom. Se eu colocar aqui do lado, olha, a gente tem aqui 2 tons. A gente tem uma cor muito vibrante e escura. Eu tenho uma vibrante e clara. Eu tenho uma cor muito mais suave, fria e clarinha e suave, e tem as cores terrosas que são escuras e suaves, que é sem brilho. Então, todas as características, por exemplo, o outono quente, as características da pele de outono, ela é uma pele suave, uma pele mais seca, sem viço, sem brilho, assim como a cartela. Normalmente, as peles de inverno, ela tem uma pele com mais viço, com mais oleosidade. É tudo muito repetição, e quando a gente vai passando, as clientes vão percebendo isso. É muito rico, é muito encantador. E aí, mais uma vez, não é para ser escravo de cartela, mas eu sei combinar a cor, eu sei qual é o meu melhor tom, eu sei qual é o meu melhor tom de maquiagem, o meu melhor batom, o batom que vai me deixar radiante, o meu melhor vermelho, o meu melhor rosa, o meu iluminador, porque muitas vezes quando a gente bate a foto e não gosta da foto, às vezes é um iluminador errado, se uma pele tá quente, eu tive muito isso no ensaio que eu fiz corporativo, aí eu fiz a make, tava linda, só que aí a gente colocou um batom nude, porque a foto em si, tudo ia ser a proposta era clean, né, que pra gente mais clean, eu coloquei um batom nude, eu já sabia que eu ia falar legal com esse batom nude, que eu acho lindo, mas em mim não rola. Menino, quando a parte da foto, ele me mostrou, que eu vi, meu Deus do céu, fiquei horrível, eu não, peraí, eu tinha sempre meu batomzinho na bolsa, que é um vermelhinho, eu amo.
outra foto. Eu tenho a mesma foto, o mesmo ângulo, mas tipo assim, totalmente diferente. Eu com batom nude, eu com batom mais vermelho. Porque a imagem é um todo. A gente precisa entender que a imagem é um todo. Quando eu falo que coloração pessoal é da cintura pra cima, é porque, de fato, a luz reflete da cintura pra cima. Mas quando eu vou me fotografar, quando eu vou me olhar, quando o outro vai me olhar, ele vai ver o todo. Então, eu preciso direcionar para essa cliente não só uma cor que vai ser da cintura para cima. Então, minha consultoria, eu oriento muito como ela vai colocar em prática isso aqui no todo. Como ela vai construir um guarda-roupa a partir de hoje. Ela não vai sair comprando feito uma louca todas as cores. Vai fazer compras mais acertadas na próxima, né? Ela vai fazer compras mais direcionadas. Ela vai fazer a parte de baixo e a parte de cima, superior e inferior, de forma muito mais pensada. Então, ela é um guarda-roupa muito mais funcional quando ele é todo construído a partir da coloração. Fora que você consegue direcionar para a profissão, cores escuras. Teve uma coisa que eu vi no seu Instagram, deixa eu lhe seguir, né? Que eu aprendi muito, eu nunca esqueci mais isso, onde que você colocou lá. Que a roupa, para ela ser funcional, você tem que conseguir usar ela em pelo menos 3 ocasiões diferentes. Então, aquela calça tem que vestir no trabalho, num ambiente mais social, ou numa festa que você vai mais arrumada. Né? Que você faça a mesma proposta diferente com a mesma peça. Então, eu aprendi isso no seu Instagram, assim que eu comecei a lhe seguir. E eu coloquei isso na minha cabeça, toda vez que eu comprar, eu já fico. Será que combina com uma blusa mais arrumada? Eu já fico visualizando, montando o look na minha cabeça com as peças que eu tenho em casa. É interessante, né? Tem Pode falar. Tem aquele meu croppedzinho amarelo claro. Aí a Tati, tipo, bota esse blazer, bota uma acessório, vira outra roupa, né? Olha, o cropped amarelo. E eu, toda cliente, eu tenho uma peça ali coringa. Toda cliente. Da Dani foi o cropped amarelo. A gente fez inúmeras combinações. E a Dani, pensei ele tava parado. É isso mesmo. Que nem t-shirt. Tipo, eu detesto t-shirt. T-shirt tão simples, básico, acho detestável. Não é tão básico. Tipo, branco principalmente. Eu não gosto muito de branco, porque é um trauma do meu curso técnico de usar branco. Só que aí, tanto ver nas dicas de Instagram, tem uma t-shirt branca básica. Com preto, t-shirt branca básica, né? Aí quando coloca um colar, um brinco, aquela t-shirt vira você sabe, chiquérrimo, mas quer ficar em casa. Tira e fica só com ela. Mas é porque é a construção daquele look. A gente tem que sempre colocar peças que valorizam, peças de valor para elevar. É igual o jeans. Para eu trazer um jeans, para ele ter uma imagem de mais autoridade, mais poder, eu preciso trazer peças que comuniquem isso. Preciso trazer uma boa alfaiataria na parte superior, uma blusa, um blazer, um acessório, um colazão, um brinco. Senão ele vai ficar simples demais. Se eu pegar uma t-shirt, um jeans e um tênis, é estudante. Entendeu? E outra dica que eu sempre dou lá é a questão de comprar. Quando você vai comprar uma peça, você tem que pensar em que vai usar com pelo menos mais 5 peças que você já tem parado em casa. Senão, não vale a pena comprar. Porque se eu vou comprar uma blusa e não combina com nada que eu tenho, eu vou deixar essa blusa pendurada ali e nunca vou usar. Pode ser R$10, vai sair caríssimo. Vai, com certeza. Entendeu? Então, assim, voltando para os meus trabalhos, né? Eu tenho uma coloração pessoal, que ela pode ser vendida apenas, né? A gente pode realizar apenas, que eu falo que é uma consultoria em cores, que são 2 horas, né? Então, ela entra muito cor de cabelo, cor de make, cor de metal, roupa, acompanha cartela, acompanha dossiê em PDF, que eu mando depois, né? Então, eu tenho desde consultoria completa, onde a gente faz essa construção dessa nova imagem. Tem várias etapas, são 21 horas, se eu não me engano. A consultoria completa, a gente divide ali em vários encontros, e ela é um processo que dura em média 3 meses, que a pessoa fica comigo. E eu tenho outros serviços separados, né? Tem o de visagismo, que é visagem de cores, linhas e formas, que a gente constrói essa imagem só a partir de cores, cabelo e make e acessórios, porque a gente tem a questão do tamanho certo para cada tipo de rosto. A gente precisa direcionar se eu quero aumentar mais esse rosto, se eu quero diminuir o óculos ideal. A gente tem a harmonia de repetição, a harmonia de contraste. Aí daria outro podcast pra gente falar aí mais em 1 hora, 2 horas. Outro dia. A gente você vai ver aqui muitas vezes. Assunto. Agora me fala só uma coisa, Tati, pra homem também, né? Pra homem também, mas é porque o meu público é feminino. É feminino, né? É feminino. Eu atendo... Quais são os homens que eu atendo? Quando os é marido de cliente. Olha aí, amor. Você sabe, ele é muito vaidoso. Ele já tava perguntando, é por isso que eu falei. Mas o meu público, como eu falei, a essência do meu trabalho é muito resgate, né? E não é estratégia de imagem, é algo profissional.
Então, por isso que eu direcionei, até para ficar mais fácil para trabalhar, direcionar esse trabalho para a mulher, né? A imagem pessoal, e é por isso que às vezes eu falo tanto a questão do cuidado, o autocuidado, aquele vídeo que você me mandou que bombou essa semana, né, no Instagram. É o que eu falo sempre, a aparência, o tripé da consultoria, né? Que é a aparência. E muitas vezes as pessoas acham que a aparência é estar maquiada com cílios postiços, muito batom. Não é. É uma pele limpa e apresentável. É um cabelo arrumado, é um cabelo com a raiz feita, cabelo penteado, uma unha feita, uma unha descascando, transmite desleixo, transmite que uma pessoa não vai cuidar muito bem ali do que tem que fazer. Se ela não tem o cuidado nem de tirar uma unha, imagina que ela vai fazer ali o que tem que ser feito no dia a dia. Então, assim, uma dica é quando você tá com esta unha por fazer, faz um olhão, faz um cabelão, bota uma peça de valoriza para todo mundo olhar. Pra ninguém olhar pra unha, ninguém né? olha pra unha. Mas assim, unha é detalhe, tá, gente? É a gente tá não, mas é importante muito bem cuidado. Quando as minhas unhas, eu amo Unha, fazer unha. unha. Quando eu tô com meu pé, minha mão feita, eu Então você descobriu o seu básico, tá vendo? funciona. Porque nem todo mundo o básico vai ser a make, É. né? Tem gente que o básico é só um brinco, pronto. Tem gente E que a gente o seu é precisa a se unha. conhecer, exatamente. Outra coisa, Tati, só pra gente finalizar, que eu acho importante. As noivas, como a gente trabalha com filmes de casamento, e as noivas se identificam muito para estar conversando comigo, inclusive eu ando lhe indicando muito, elas perguntam muito sobre coloração de madrinha, da própria decoração, do que ela... Então, acho que também é muito importante, né? A gente vê esses muito, cuidados, às vezes né? vê muito erro, tipo, não é erro, mas assim, às vezes a pessoa escolhe uma paleta que tá na moda, com uns tons terrosos, tá muito na moda, acho lindo. Mas vai o que eu vou fazer no casamento, tons terrosos. Não vai combinar comigo, Isso. né? É um tom difícil de combinar entre si, colocar as madrinhas tudo com o mesmo tom e nenhum... O casamento não é num horário. Não fica que, bonita. né? Aí você tem que colocar a culpa no fotógrafo. Ai, as fotos não ficaram bonitas, não ficou iluminado. Não fica, tá? Né? Pode usar a luz que for. Não entende que foi porque você escolheu um cenário, tudo cores que não lhe favoreceram em nenhum ângulo. Eu acho que, primeiramente, antes dela escolher a paleta de cores, ela tem que escolher, ela tem que saber a coloração dela. Ela. Porque ali já A vai partir dali é valorizar, que vai tudo. a partir dali é que ela busca. E aí Isso. eu tenho consultoria pra noiva. Ó, onde a gente, já faz- fica a dica. E tem a coletiva, como eu estava te perguntando, né? Tipo, encontros coletivos. Noivas? Com grupos de amigos. Grupos de amigas. Isso Não. também Por é exemplo, legal. se a noiva quer fazer uma Com as coloração madrinhas. com as madrinhas, aí a gente Aí faz um Pode fazer até um encontro. chá, né? Tipo, um chá. chá de lingerie com consultor. E é Ah, super ao invés de chique. chá de lingerie, faz a chá de consultoria, de coloração. Chá de coloração. Porque já sai Sério, todas as super paletas de chique. Eu achei cores. chique. Eu achei Em vez de super ficar legal. falando, fazendo brincadeira dele. Noivas, segue a dica. Não perde E essa. já coloca em um projeto novo. Não, Né? é verdade, vamos lançar esse projeto com a Caboré Filmes. Exatamente. E- A Lu também pode cuidar do nutricional da noiva. Pode. As noivas sim. ficarem tudo Vamos lindas, fazer esse cuidadas, combo. com pele Vai maravilhosa. ser um prazer. E aí, Lu, tem a questão da consultoria em grupo também, que é a coloração em grupo, que aí eu junto as amigas, né? Pra realizar, eu tenho um acho preço isso super diferenciado. legal. Porque é a partir de 3 e até 6 é o que eu atendo e a gente monta, que aí tem coffee break, tem um E lanchinho. os Então, workshops. E os workshops. pra quem Tem os workshops. Quem acha que só pode fazer individual, tem essa dica também, tá, gente? Tá, pode fazer se reunir com as amigas e fazer um chá, né? Com a consultoria da Tati. E cuida, é uma mensagem que a gente pode deixar aqui, já que está finalizando, Pronto. né, para a mulherada, se cuidar mais, se olhar com mais amor, com Mais menos carinho. julgamento, com mais carinho, buscar sempre focar no que tem de melhor. E se tem alguma coisa ali precisando ser melhorada, ela busca, né? Porque a gente, nada não tá tão bom que a gente não possa Não melhorar. posso melhorar. Né? Muitas vezes a Exato. gente foca, porque eu estou acima do peso e nada mais funciona. É o famoso não romantizar, né? Não romantizar a obesidade, não romantizar uma maternidade sofrida, não romantizar uma depressão, e buscar sim ajuda que você pode melhorar de alguma forma. E não deixar para amanhã, né, Lu? Porque a gente tá sempre ouvindo delas o seguinte: quando eu emagrecer, eu faço, quando meu filho ficar maior, eu faço, quando eu Quando tiver sobrar de o dinheiro, eu férias, eu faço. faço, quando meu marido não sei o quê. Tem muita coisa quando, e nunca chega o dia Nunca delas. chega A gente quando, né? precisa se priorizar mais.
né? Primeiro para nós, como eu sempre falo, né? Para você e por você, inicialmente, e depois, principalmente, para quem está ali construindo uma imagem mais profissional, porque hoje a gente está aí no digital, a gente está se vendendo o tempo todo. Não esquecer que é a mesma pessoa fora e dentro da internet, fora e dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa construir essa imagem realmente muito coerente e verdadeira, senão ela não se sustenta. A gente precisa ser muito verdadeira com a gente mesmo, não construir um avatar, né, um personagem, ser de fato você. E a partir dali desse autoconhecimento, que a consultoria é muito isso, né, um autoconhecimento de imagem, de si, a partir do momento que você se conhece, você coloca para fora tudo que tem aqui dentro de você com as ferramentas da consultoria. Incrível. A gente amou. Muito. Muitas mulheres Acho que o nosso Pod Divas engrandeceu demais com a tua presença, com a tua experiência de vida, essa história incrível. Uma dica que eu lhe dou, compartilhe mais sobre a sua história, nos seus conteúdos. Ninguém sabe da minha história, acho que é a primeira vez que eu falo. Achei muito incrível, assim, realmente, verdade. Eu, como ouvinte aqui que não conhecia, imagine mulheres assim, que sejam mais uma faixa etária de idade que você, como elas vão se identificar? Porque às vezes a gente vê tipo um mundo ideal e não essas lutas como foi o processo. E acho que você colocar mais sobre isso nos seus conteúdos, vai lhe agregar tanto mais como profissional, trazer mais cliente, como vai fazer o que você quer, que é ajudar outras mulheres. Achei muito incrível sua história. Que bom, fico feliz. Prazer Obrigada. enorme, viu? A gente agradece de coração e você vai vir aqui muitas vezes, porque pra gente é um prazer. Contem Tá bom? comigo, estou à disposição. Obrigada.